Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você já me conhece, meu nome é Rodrigo. Vamos continuar aqui lecionando a lei da inelegibilidade, certo? Vamos lá, vem cá comigo. M, novamente, só para a gente lembrar. Inelegível são aquelas pessoas que não preenchem a capacidade eleitoral passiva, aquela capacidade de poder ser votado, porque fizeram coisa errada. E nós estamos aqui estudando a lei da ficha limpa, né? Que significa, em tese, sabe, bem assim superficialmente, uma decisão no colegiado acaba excluindo a pessoa da disputa eleitoral, tá? Mas vamos lá, continuando. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado pelo Poder Judiciário. Deixa eu explicar uma coisa para vocês e a gente vai entender isso daqui. Nós temos a responsabilidade civil, penal, política e administrativa. Como assim responsabilidade penal? Eu vou lá, cometo um crime, eu respondo penalmente. Se eu bater em alguém, eu respondo por lesão corporal, por roubo, por estupro, certo? Se eu, de repente, estou dirigindo um carro e bato atrás de uma pessoa, eu respondo civilmente. Porque o artigo 186 do Código Civil fala o seguinte: aquele que provocar dano a outra pessoa por ação ou omissão é obrigado a reparar o dano. Então, responsabilidade civil. Responsabilidade administrativa, por exemplo, eu chego atrasado todo dia no meu emprego, sou funcionário público, eu vou lá e tomo uma punição de advertência, certo? E a responsabilidade política, que eu dei o exemplo aqui bem no começo das aulas, que o Bolsonaro chegou e falou que foram canalhas com o Fernando Henrique Cardoso que o regime militar não matou. Isso daí ele tomou uma punição interna por 30 dias, mas não necessariamente cassou o mandato dele. Mas ele tomou uma punição por 30 dias. A mesma coisa, cuspir também. Foi lá e foi vítima de uma cusparada. Ora, isso não sei se vai caçar ou não vai caçar, mas uma punição interna corporis. Vocês estão entendendo? Então, a apuração das responsabilidades ela é independente. Cada um responde na medida da sua infração. E o crime é a infração mais grave. Se você cometer um crime, todas as outras esferas que eu falei para vocês vão se comunicar. Certo? Por exemplo, se eu bati atrás de um carro, não significa que seja crime. Não seja crime. Não foi imprudência minha, não é crime. É uma responsabilidade civil. Mas se eu atropelar uma pessoa, é crime e eu tenho que indenizá-la. Por quê? Porque a infração penal é mais grave que todas. Certo? A infração penal. Se eu cometer uma infração administrativa, não significa cometer uma infração penal. Se eu cometer uma infração administrativa, política, não significa uma infração penal. Se eu cometi um ato de irresponsabilidade civil, não significa que eu cometi uma infração penal. Mas se eu cometi uma infração penal, eu de alguma maneira violei todas essas esferas. Vem cá, só para você entender aqui, ó. Vamos deixar isso bem claro. Penal. A responsabilidade penal, tá? Ética. Vamos colocar aqui responsabilidade disciplinar. Civil. E política. Como a infração penal é mais grave, eu atingi essa e atingi essa. Agora, se eu cometi uma infração política, não necessariamente eu atingi penal. Entenderam? Esses foram os exemplos que eu dei para vocês. Para você entender. Agora vamos lá com o artigo. Vem cá. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional. Vamos pegar aqui o exemplo do advogado. Eu me submeto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, certo? Se eu for intimado um dia, porque um cliente meu foi lá, falou uma groselha de mim, eu tenho que me manifestar. Eu sou obrigado, senão o meu registro profissional de advogado é cassado e eu vou vender cachorro quente na rua, tá? Então, se por algum acaso eu vou lá, sabe, falto em audiência direto, oriento meus clientes errado,
faço um monte de coisa errada e de repente eu recebo, meus clientes vão lá no Tribunal de Ética, olha, vamos supor que eu tenho 300 clientes, os 300 clientes falam, olha, ele perde prazo, ele é um advogado responsável, não vai na audiência, etc, etc. Com a minha reiteradas faltas profissionais, o que acontece? O Tribunal de Ética e Disciplina pode me expulsar. Falar, meu, esse cara está excluído da profissão, me exclui. Me excluiu da profissão, e aí, no momento que eu fui excluído da profissão, eu não posso mais me candidatar a cargos eletivos, porque eu fui excluído do meu órgão de classe. Assim vale para o dentista, assim vale para o médico, etc. Pega, por exemplo, o Rogério Abdelmaci. Ele não é mais médico, ele foi excluído. Por quê? Porque o cara estuprava a mulherada toda, fora que ele está preso por crime de estupro, mas a responsabilidade disciplinar dele também já foi para a rua, já não é mais médico. Entenderam? Então o que a lei fala? Vem cá. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional, OAB, Tribunal de Ética da OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, enfim, né, etc. Em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado pelo Poder Judiciário. Vamos supor, vem cá, que a minha condenação foi injusta, porque eu sou um cara briguento, o pessoal da OAB não gosta de mim, me perseguiram. O que eu faço? Eu entro com uma ação anulatória, decisão administrativa. Por quê? Porque a decisão foi desarrazoada e contra a lei. Aí vai lá, se o tribunal anular, anulou, já era. Não vale nada. Porque o ato administrativo pode ser anulado pela justiça. O contrário não pode. A justiça não pode, a administração pública não pode anular o ato da justiça. Mas a justiça pode anular o ato a justiça pode anular a decisão administrativa. A decisão administrativa não pode anular o ato da justiça. Ponto. Legal? Vem cá. Quais são as penas? Vamos lá, geralmente tem a censura, é a suspensão, é a exclusão, é a multa, certo? Então, se eu for punido com a pena de exclusão, eu sou inelegível. E as outras penas? As outras penas não. Por quê? Vem cá comigo. O que a lei fala? Ó, decorrência de infração ético-profissional por decisão sancionatória ou profissional competente, decorrência de infração ética que houver, forem excluídos do exercício. Ó. Os que forem excluídos, ó. Exclusivos é para exclusão. Vou contar um caso de um amigo meu, um tonto. Você é advogado, cara, você vai fazer uma audiência, você tem que se trajar como advogado, certo? É uma gravata, tal, bonitinho e tal. O cara anda com a gravata do Piu-Piu, um jegue. Ele foi lá na gravata do Piu-Piu. Aí chegou lá o juiz, olhou para a gravata dele e falou, doutor, isso daqui é o tribunal, não é um parque de diversões. Ainda respondeu um processo disciplinar. Vamos supor assim, não está trajado indevidamente e tal. Não deu em nada. Mas se ele fosse condenado, ora, ele poderia ser candidato a cargo eletivo, porque a pena dele foi de multa. Entendeu? Uma advertência, não foi exclusão. Certo? Vamos lá, vem cá. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal de união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão reconhecer a fraude. Ah, você lembra lá que eu falei lá no direito de família, lá no direito de família não, lá no começo da aula, que a união estável, se você está em união estável com uma pessoa, eu, por exemplo, sou candidato a prefeito, sou prefeito de São Paulo, vivo em união estável com a minha esposa, certo? E aí, por algum momento, não, eu vivo em união estável com a minha esposa, beleza. Logo, ela é inelegível para vereador. Por quê? Porque ela é minha esposa, eu sou prefeito, certo? Sou prefeito, minha esposa, ela se torna inelegível, porque eu sou prefeito. Então não pode se candidatar a cargo do vereador. Beleza. Aí, como eu estou em união estável, tal, eu simulo. O que é a simulação? Simulação é uma fraude, né? É uma imitação da verdade, uma fraude, uma lesão. Você quer fraudar a lei. Então você fala o seguinte, olha, você vai morar com a sua mãe, se você quiser se candidatar, e a gente fica longe, entendeu? A gente fica longe, beleza. Só que eles continuam estável.
Então, se você utilizar essa artimanha para fraudar a união estável, você é declarado inelegível. E se for declarado inelegível, você perde os direitos políticos por 8 anos. Certo? Simular a união estável, ou seja, dissimular. Ah, eu fiquei 8 meses, 8 anos com essa mulher, depois eu não tenho mais nada com ela e continua a união estável. Aí complica, hein? Nossa, pensa num rolo. Eu, se fosse o político, entrava com uma ação de dissolução de união estável, já a sentença reconhecia que a união foi dissolvida, e aí a mulher faz o que quiser. É mais protegido, né? Mas os caras dissimulam isso daí, perde o mandato. Vem cá. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, a contar da decisão, salvo se houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Vem cá. Você é servidor público, você é demitido. Cuidado, a exoneração dá a impressão que é a sanção mais grave. Não, senhor. A sanção mais grave é a demissão, e a demissão com bem de serviço público é a pior de todas. A demissão a bem do serviço público. O que isso significa? É uma higienização do serviço público. Um patife foi embora. Quando você é demitido a bem do serviço público, significa que você é um canalha, é um patife, e você desrespeitou o serviço público. Então você foi para a rua, é mais ou menos fosse, graças a Deus, fora daqui. E a demissão não é tão grave assim, mas é grave e tal. Mas é um ato de desleixo. É como se fosse uma justa causa do trabalhista, entendeu? Falta todo dia no serviço público, não trabalha, é vagabundo, etc, etc. Então você é demitido, certo? Você é demitido, tem a demissão, e a demissão é bem do serviço público. E a exoneração? A exoneração não é simplesmente você pegou, que sai fora do serviço público, ou então você quis fora do serviço público, você é exonerado por livre e espontânea vontade. Ou se você ocupa um cargo de confiança, você é demitido ad nutum, ou seja, por um gesto. O presidente da República nomeia e nomeia os ministros que ele quer da vontade dele. Então, ele é exonerado, depois ele não é exonerado. Agora, a demissão é grave, e a demissão bem do serviço público é muito mais grave ainda. Vem cá. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência do processo administrativo judicial pelo prazo de 8 anos, contado a decisão. Os que forem demitidos, entendeu? Então, a lei... Vem cá, a lei não fala nem demissão bem do serviço público e nem demissão comum. Então, você foi demitido, você não pode mais se candidatar a cargos do Executivo do Legislativo. Vem cá comigo. Pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Novamente, de novo, você é demitido do serviço público, e é muito comum as decisões serem injustas, né? Infelizmente, a gente pode acontecer isso. Um exemplo de um colega meu, que a gente estava conversando, um agente penitenciário foi demitido, porque ele supostamente tinha deixado entrar droga dentro do presídio. O que aconteceu? Ele foi demitido e não foi provado isso daí, ele foi absolvido, que não foi ele que entrou droga. Os colegas me contou. O que aconteceu? O cara foi lá, demitiu no meio do serviço público. O que você tem que fazer? Você tem que entrar na justiça, na vara da Fazenda Pública, para poder reintegrar o cargo. Certo? Ele foi lá, entrou na justiça, demorou uns 15 anos essa ação. O cara ganhou uma paulada, né? Ganhou acho que uns 3 milhões. Porque contou juros, correção monetária e tal, e era cruzeiro ainda, enfim, né? Ganhou. Mas o cara perdeu, né? Quanto tempo demorou para julgar? Então, se você é demitido, você é inelegível. Porém, se o judiciário reverter a decisão que o judiciário pode reverter, você volta. Lembrando, volta aqui para mim rapidinho, para você não esquecer. Você pode, o judiciário pode, o administrador público, você pode ser demitido e essa decisão pode ser revista pelo judiciário. Agora, a administração pública não pode rever a decisão do judiciário, tá? Mas a administração pública, mas o judiciário pode sim anular a decisão do administrador. Legal? Vamos lá, vem. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas como por ilegais, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 8 anos da decisão, observando o procedimento previsto no artigo 22. Certo? Ora, pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas como ilegais. Minha decisão transitada em julgado. Meu querido, me fala uma coisa. Todo mundo sabia que o dinheiro da Petrobras é para abastecer campanha.
política. Se essa doação for considerada legal, como eu falei para você, a chapa cai, novas eleições. Vamos lá, vem cá. Os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por eleição sancionatória. Então, o que é aposentadoria? Vem cá. Tem a aposentadoria compulsória, que é aos 70 anos, entendeu? Então, você vai lá, você é aposentado compulsoriamente. Então, vem cá comigo. Os magistrados e os membros que tenham perdido o cargo por sentença e tenham pedido exoneração, aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar no prazo de 8 anos. Então vamos lá. Os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória. O que é a sanção? Olha só a forma de punir um magistrado que faz coisa errada. Aposentadoria compulsória. O cara é aposentado compulsoriamente. Recebe todos os vencimentos dele e é aposentado compulsoriamente. E a aposentadoria compulsória pode ser uma penalidade, certo? O cara sofre uma penalidade de aposentadoria compulsória, ou ele chega aos 70 anos e quer aposentar, certo? Então, aposentadoria compulsória. Nesse caso aqui é penalidade. Então, se ele for penalizado, ele fica inelegível. Vem cá comigo. Sancionatória, que tenham perdido o cargo, ou que tenham perdido o cargo por sentença, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. CNJ. O juiz também, ele não faz o que ele quer. Aliás, pelo contrário. Ele é o cara que deve aplicar a lei ao caso concreto. Se o juiz prevarica, se o juiz não trabalha, se o juiz é vagabundo, faz corpo mole, e o CNJ estabelece metas para ele cumprir, certo? Vamos supor que o juiz esteja respondendo um processo disciplinar. E ele vai lá e pede aposentadoria durante o processo disciplinar que ele está respondendo. E depois ele vai se candidatar a um cargo eletivo. Já era. Esquece, ele é inelegível por 8 anos. Outra coisa, está toda hora na mídia aí. Membro do Ministério Público não pode fazer parte do Poder Executivo. O Wellington Breve, que foi apelidado, né? Que a Dilma chamou, tirou o Cardoso e colocou um tal no Wellington Breve aí, né? Que o nome dele não é Wellington Breve, mas porque ele ficou poucos dias. Ele é membro do Ministério Público depois de 88. Ele entrou em 92, acho. O membro do Ministério Público não pode ocupar cargo do Poder Executivo sem antes pedir exoneração. Ou ele é ministro da Justiça, ou ele pede exoneração do cargo. Inteligentemente, ele foi lá e não assumiu o Ministério da Justiça, porque você não sabe o que aconteceu, tanto é que caiu. Agora, um membro do Ministério Público não pode ocupar cargo executivo. Para ocupar tem que pedir exoneração, ou seja, tem que sair da carreira. E se de repente o governo caiu, acabou. Ele saiu da carreira e não volta mais. Só volta para o concurso público, certo? Então, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário não podem ocupar secretarias e cargos do Poder Público, a menos que peça exoneração. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro. Pode chamar o Ministério Sérgio Moro para ser ministro da Justiça? Pode, mas ele tem que abandonar o judiciário e não volta mais. Não é licenciado, como por exemplo um delegado. Se um delegado assumiu a Secretaria de Segurança Pública, ele é licenciado, acabou o período dele na Secretaria de Segurança Pública, ele volta a ser secretário. Ele volta a ser delegado, perdão. O juiz não. Ele tem que se exonerar. Se exonerou e não volta mais. Só a parte do concurso, porque é salutar, né? Porque o Ministério Público, o Judiciário, eles têm que estar longe das influências políticas, tem que aplicar a lei como é. Vem cá. No processo administrativo disciplinar, beleza. Para vice-presidente e presidente da República, até 6 meses depois de afastar definitivamente seus cargos ou funções. Ou seja, a inelegibilidade para presidente da República. Até 6 meses afastados definitivamente de seus cargos ou funções. Então, aquilo que a gente viu, o vice-presidente tem que se afastar 6 meses antes para poder concorrer à eleição. Ou presidente, enfim, né? Tem que se afastar. Vamos lá. Os ministros de Estado, os chefes dos órgãos de assessoramento de direito civil e militar da Presidência da República, chefes dos órgãos de assessoramento de informações da Presidência da República, chefes do Estado-Maior das Forças Armadas, advogado-geral da União, consultor-geral da República, chefes do Estado-Maior Marinha Exército Aeronáutica, comandantes do Exército Marinha Exército Aeronáutica, os magistrados, os presidentes, diretores, superintendentes de autarquias
empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas mantidas pelo poder público. Deixa eu explicar aqui o que é uma autarquia, uma fundação, uma sociedade de empresa mista e uma empresa pública. Vamos lá, nós temos o poder público, certo? A União, os estados, o município e o Distrito Federal. Então, são pessoas jurídicas de direito público que exercem diretamente a prestação de serviço público. Por exemplo, escola. A escola pertence à Secretaria de Educação, certo? Logo, quem é que atende na escola é um diretor de escola, é um professor. Ele é um servidor público, certo? Logo, ele presta diretamente serviço público. Então, isso é administração pública direta, certo? E a administração pública indireta? A administração pública indireta é uma forma de descentralização político-administrativa, certo? O Estado não consegue fazer tudo, então ele descentraliza, ele tira do centro. Por exemplo, a autarquia. O que é uma autarquia? É uma pessoa jurídica de direito público que presta serviço público. Por exemplo, Banco Central, no nível federal. Por exemplo, o INSS. Por exemplo, a USP. Por exemplo, o Hospital das Clínicas. Isso é uma autarquia. Então tem independência própria, tem orçamento próprio, tem asas para voar. Pô, por que eu vou ficar cuidando da USP, eu governador, se eu tenho tanta coisa para fazer? USP, se liga, você tem administração própria, tanto é que tem prefeito, enfim, certo? Isso é uma autarquia. Uma fundação presta serviço público, pode ser público ou privada. Por exemplo, Fundação Abrinq, Fundação Ayrton Senna, Fundação Rubem Berta, Fundação Procon, Fundação Funai, enfim, tudo são fundações que prestam serviço público, tanto fundação pública e privada. Sociedade de economia mista, capital público, capital privado, descentralização política administrativa, por exemplo, a Sabesp tem capital público e capital privado. Por exemplo, Banco do Brasil tem capital público e capital privado. Isso é a sociedade de economia mista, certo? Autarquias, fundações e empresas públicas. Empresa pública, capital exclusivamente privado, exclusivamente público. Por exemplo, Correios. Correio capital público, só tem dinheiro público. BNDES, só tem dinheiro público, certo? Por isso que foi criada essas pessoas jurídicas para melhor gerenciar o serviço público, certo? Precisa de gente competente de BNDES para poder gerar emprego e renda, enfim. E assim por diante, certo? Só para a gente entender. Vem cá. Os governadores de estado, Distrito Federal e territórios, interventores federais, secretários de Estado. Todo esse povo vai ter que renunciar. Os prefeitos municipais, os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal, o diretor-geral do Departamento da Polícia Federal, os secretários gerais e os secretários executivos, secretários nacionais e os secretários dos ministérios e pessoas que ocupem cargos equivalentes. Os que tenham exercido nos 6 meses anteriores à eleição dos Estados, Distrito Federal e territórios, em qualquer poder da União, cargo de função ou nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal. Os que até 6 meses antes da eleição tiverem competência ou interesse direto ou indiretamente, ou eventual lançamento de arrecadação, fiscalização de impostos, taxas, contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais ou para aplicar multas relacionadas às atividades. Certo? Os que até 6 meses antes da eleição tenham exercido cargo, função, direção, administração, representação das empresas que tratam o artigo 3º e o 5º da lei, 4.137, de setembro de 2012, de 62, quando, pelo âmbito da natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional. F. Os que detêm o controle de empresas do grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições de monopolistas previstas no parágrafo anterior, no parágrafo único do artigo 5º da lei citada, na linha anterior, não apresentarem a justiça eleitoral até 6 meses antes do pleito a prova de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econômico, que transferiram por força regular o controle referido nas empresas no grupo de empresas. Deixa eu explicar aqui uma coisa. A justiça eleitoral, ela tem 2 funções. A primeira função é aplicar a lei ao caso concreto, certo? A segunda função é uma função administrativa. Então, você, para poder concorrer à justiça eleitoral, um cargo eletivo, a papelada tem que estar em ordem. Vem cá comigo, olha aqui, ó.
até 6 meses do pleito a prova de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econômico e que transferiram por força regular o controle das defesas das empresas ou grupo de empresas. Então, o que nós temos que coibir aqui? O que a lei de inelegibilidade fala? Vamos evitar o poder econômico, porque não dá. Se você é um milionário, cara, se você vai concorrer a prefeito de São Paulo, qualquer outra capital, você vai ganhar muito. Você vai ter uma vantagem imensa sobre um candidato nanico. Por isso que tem a lei do abuso, tem a questão do abuso do poder econômico e do poder político. Que se você é condenado, você é inelegível. Então, cuidado, tá? Vamos lá. Os que tenham, dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado o cargo, função de direção de administração ou representação de entidades representativas de classe, mantida total ou parcialmente por contribuições impostas do poder público com recursos arrecadados pelo repasse da Previdência Social. Os que até 6 meses depois de afastadas das funções tenham exercido o cargo de presidente, diretor, superintendente das sociedades com objetivos de operações financeiras e façam publicamente apelo à poupança e ao crédito, inclusive através de cooperativas de empresas e estabelecimentos que gozem sob qualquer forma de vantagem assegurada pelo poder público, salvo se decorrente de contratos que obedecerem cláusulas uniformes. Os que, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo, função de direção, administração ou representação de pessoa jurídica em empresa que mantenha contrato de execução de obras, prestação de serviços ou fornecimento de bens ou órgãos do poder público sob seu controle, salvo no contrato que obedeça cláusulas uniformes. Os membros do Ministério Público que não se afastaram de suas funções até 6 meses anteriores do pleito. Os servidores públicos estatutários dos órgãos ou das entidades da administração, direta ou indireta, da União, do Estado e do Distrito Federal e dos municípios do território, inclusive fundações mantidas pelo poder público, que não se afastarem até 3 meses anteriores ao pleito, garantido a percepção dos seus vencimentos gerais. Meus queridos, a aula que vem vamos falar do governador e do vice-governador e do Distrito Federal. Legal? Ok? Um abraço, fé, força, coragem. Valeu, tchau!